Não sei se vocês poderiam fazer isso, mas dificilmente vocês vão falar não agora, porque nós estamos na câmera. Mas uma coisa que, assim, cara, mudou minha vida, assim, começar a ser mais intencional, e principalmente Kansas City, lá no IHOP, me ajudou muito, foi a questão do orar a Bíblia, né? E eu queria saber se vocês não poderiam dar, assim, um exemplo de como que isso funciona, né? Em um texto. Então, você disse, poxa, abri ali Romanos 12 e eu comecei a orar aquele texto. Né? Mudou tanto a minha vida, assim, que eu fiz um vídeo agora, recentemente, falando, pare de ler a Bíblia, né? Era só para provocar, assim, mas era para falar, comece a orar a Bíblia, né? Porque Isso. o autor está na sala, né? É verdade. O autor está na sala. Como é que você lê um livro, o autor está ali e você ignora ele? Você vai querer falar com ele sobre o texto dele, né? É bem isso. Mas se vocês pudessem dar um exemplo, assim, como que simular o seu diálogo a partir de um texto? O clássico é o Salmo 23. Salmo né? 23 é o Tá, clássico. vamos né? pegar o clássico que as pessoas sabem de cor ali. Ele vai dizer aqui, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. No nosso tempo tanto de oração quanto de cantar a Bíblia, Tá. nosso exercício mental e em time sempre é ir cortando ali as frases em sessões e tentar entender o que está acontecendo aqui. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. É bem claro, né? Então, se eu estou no meu tempo de oração e eu estou lendo Salmos 23, eu vou falar, Senhor, eu sei que eu não sou uma ovelha desgarrada. Eu sei que, embora eu me sinta só, eu me sinto desamparado, o Senhor é o meu pastor. Parece que as coisas faltarão, parece que a escassez quer dominar o meu coração, mas o Senhor disse que nada me faltaria. Aliás, o Senhor me leva por pastos verdejantes. Eu tentei outros senhores, eu tentei outros amores, eu não encontrei nenhum que me satisfizesse como você. Você me leva para águas tranquilas, não agitadas. A vida é de águas agitadas, mas o Senhor me leva para águas tranquilas. Eu peço nessa manhã, nesse momento, renova minha alma. Renova meu coração, me guia pelas veredas da justiça, não me deixa cair em buracos, no meu passo não seja vacilante. Eu te peço por amor do seu nome, que o Senhor me guie, que o Senhor me dê clareza, que o Senhor me mostre sua vontade. E quando eu tiver que andar por meio de dificuldades, o vale da sombra e da morte, onde o medo vem, onde a angústia vem, onde o Senhor não poupa a minha dor, eu te peço, me ajuda a não temer mal nenhum, porque eu sei que o Senhor está comigo, o Senhor está me conduzindo, o Senhor está me tranquilizando. Isso aqui eu faço no meu devocional. Né? Agora, se eu estou fazendo um momento de intercessão, eu pego, leio o versículo, fecho meus olhos aqui, vou para a oração, mas normalmente pego uma frase, que é o que a gente faz na sala de oração, que daí eu vou lá para Efésios, por exemplo, Efésios 1, 16, 17, ou Efésios 3, 16 a 19, e aí eu oro o seguinte. E eu acho que Efésios é uma oração incrível, porque ela é um coringa, né? O Paulo diz lá que ele não cessa de dar graças por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê o espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Então eu chego para o Senhor e eu falo, Senhor, eu te peço, nesse momento em que os meus olhos estão ofuscados, em que eu não vejo, eu não consigo entender nem perceber, me dá o espírito de sabedoria e revelação. Que o Espírito Santo venha sobre a minha vida agora e me mostre a vontade de Deus, me revele o Pai, me revele o Filho, abre os meus olhos espirituais. Aí lembro de Apocalipse, estou falando aqui, lembra de Apocalipse, que o Senhor daria colírio para os olhos. Então eu peço, Senhor, me dá colírio para os olhos, para eu ver no mundo espiritual, para eu ver o que o Senhor está fazendo, para eu entender a tua vontade sobre a minha vida. E aí você vai indo. Muito bom. E a chave de orar a palavra é isso, que quanto mais, porque né, é uma vida. Então, imagine, todo dia você orar uma porção da palavra. Sim. Existe um hard drive, né? Um HD? Um HD que vai sendo preenchido pela palavra de Deus. E aquilo vai se tornando, na verdade, o seu vocabulário de oração. E ele lembrou de Apocalipse. Por quê? Porque ele, em algum momento, já deve ter orado isso, já deve ter meditado nisso. Então, você vai ver que a Bíblia, os versículos estão ligados, né? Totalmente. A Bíblia, por si só, se completa. Os versículos, o Antigo Testamento, o Novo Testamento. Então, uma coisa vai linkando a outra e o teu diálogo com Deus referências cruzadas vão vindo e o teu diálogo vai expandindo.
Por isso que vai de 5 minutos para, de repente, 1 hora falando Exato. com Deus. Né? E eu diria, ele deu o exemplo de Salmos 23, mas eu ficaria ainda mais em algumas palavras. Por exemplo, Sim. o Senhor. Sabe, para eu caminhar em fé que nada me faltará, eu preciso conhecer quem é o Senhor. Porque uma coisa é eu dizer, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Mas quem é esse Senhor? Quem é esse Senhor? E eu preciso buscar. Por isso que eu acho que na nossa... E aí a mente começa aí, né? E se ele é Senhor do quê? Senhor sobre o quê? O que ele domina? E uma coisa importante até é quando aquilo ali não é realidade da sua vida, né? Que acontece quase na maioria do tempo dos textos. E a oração vai revelar isso. E aí você começa a confessar, né? E falar, não tenho, o Senhor não é o meu Senhor nesse momento. Porque eu nem te obedeço. Exato. E você começa a confessar, mas desejo que seja e tal. E é muito poderoso. É muito poderoso. Eu o caderninho, né? Ter o caderninho do lado para você escrevendo as Sempre. referências. Meu Deus, quantos cadernos lá eu tenho? Acho que uns... Meu Deus. Muito caderno. Eu lembro que eu estava lendo, eu estava até num voo, e eu estava lendo João, era João, e é interessante fazer isso nas histórias também, né? Ele foi chamar os discípulos, né? E aí diz assim, olha, deixa eu ver. João 2. Quer ver? Aqui, ó. No dia seguinte, João 1:35. No dia seguinte, João estava outra vez na companhia de 2 de seus discípulos, João Batista, né? Vendo Jesus passar e disse, eis o Cordeiro de Deus. E os 2 discípulos, ouvindo dizer isso, seguiram Jesus. E Jesus, voltando-se e vendo que o seguiam, disse-lhes, o que vocês estão procurando? Tem uma outra versão que fala, o que vocês estão buscando? E aí é muito legal quando você começa a orar o texto, né? Porque Jesus te coloca dentro da história, né? E aí eu vi, cara, Jesus virando para mim, fazendo essa pergunta. O que você está buscando? Que incrível. E uma das coisas que acontece muito conosco também é que foi mais ou menos o que eu falei lá no início. Você começa a criar o seu próprio mapa bíblico de oração, entendeu? Você sabe, por exemplo, você nunca vai esquecer desse encontro que você teve com o Senhor ali. Eu consegui agora achar que... Você vai um dia estar lá falando, Senhor, daquele diálogo lá. Então, Deus, é isso. É isso. E a gente tem uma expressão em inglês que eu não consigo achar uma forma catchy, né, fácil de falar em português, que é, às vezes você vai abrir a Bíblia, você vai falar, cara, eu tô tão distante disso aqui, mas você ora a si mesmo para dentro dessa realidade. Entendi. Sabe, você tá ali, você puxa, né? Você se empurra, né? Você se empurra para dentro dessa realidade por meio daquilo que você tá lendo, ao invés de, ixi, tô muito distante disso. Não, eu tô distante, mas é isso que eu quero. E você começa... Eu costumo dizer lá para nossa galera, você conhece a Bíblia, mas será que a Bíblia conhece você? E quando eu digo isso, é muito fácil a gente conhecer os versículos. Mas será que eles fazem parte da nossa história? Esse versículo que você acabou de ler, ele se tornou parte da sua história. Sim, totalmente. Ele, em algum momento, tem alguma coisa que Deus destravou no seu coração, à medida que você dialogou com ele a partir de João 1. Então, assim, tem textos que eu digo, cara, esses textos são da Amy. Sabe? É tipo assim, eles fazem parte da minha história, eles fazem parte de momentos que Deus destravou coisas, que Deus... E sabe o que é doido, Amy? Que você é ouvido com a música, né? E a gente mais ouvido com a pregação. E aí eu tive a oportunidade um dia de pregar esse texto. E é uma outra parada. Isso tem é verdade. Um outro poder, tem uma outra autoridade, porque é como você disse, esse texto aqui é meu, né? E porque na ocasião era, o que você está buscando? E aí quando você continua lendo, né? Eles disseram, Rabi, onde você mora? Né? E essas referências cruzadas, né? Porque é essa pergunta, né, de Jesus, o que você quer? O que você quer? Né? E a gente dá tanta resposta, né? E se a gente for ser real, né? A gente quer um monte de coisa. E aí esses dois falam assim, eu quero saber onde você mora. E fala, e aquele dia passou o dia inteiro com eles, né? E aí na hora me veio Davi, sabe? Uma coisa, o que você quer, Davi? Uma coisa peço ao Senhor, onde você mora? Sim. Que eu quero morar lá, né? Eu quero estar e isso foi mexendo tanto comigo naquele avião e depois e tal. E aí quando Deus te permite liberar isso, e o meu caso foi pregando, mas pode ser numa mesa, pode ser num discipulado, pode ser numa conversa, num café, não precisa ser num microfone. Né? Às vezes pode ser num stories, né, que vai acontecer.
E tem coisa que você nunca vai liberar também, você nunca vai falar que era seu só ali naquele secreto, mas se torna seu. E isso é tão forte, né? Isso que você acabou de falar, Vini, de a palavra começar a ser abundante em você, né? A começar... porque quando, às vezes, a gente, estudando, você começa a perceber, quando você pega a crucificação ali, então, por exemplo, Jesus, né, sendo crucificado, colocado na madeira, ele abre a boca e fala, né? Deus meu, por que me desamparaste? E aí a gente pensa que ele está só falando. Ele está falando versículo. Está recitando salmos. Ele está citando salmo. Aí eu vi um pregador dizendo isso, né? Quando você cortava Jesus, saía a Bíblia, né? Entendeu? Ele sangrava a Bíblia. Você espremia ele, saía o quê? Bíblia. E a pergunta é, quando espremem a gente, sai o quê? É verdade. Um palavrão? Ou aquilo que a gente acha, ou aquilo que a gente idealizou sobre quem é Deus. Mesmo foi o encontro dele com Satanás no deserto, né? Sendo tentado.